Olá pessoal, bem-vindos a mais um curso. Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre a disciplina Materiais Básicos de Construção Civil. Esse curso é voltado para os alunos da ETESP, Escola Técnica Estadual de São Paulo, do curso de Desenho Técnico de Construção Civil, ok? Então o primeiro capítulo nosso é referente à introdução aos materiais básicos de construção civil, tá? Começando pela definição, né? Material de construção civil é qualquer material utilizado na construção de uma casa, né? Desde a locação, a infraestrutura, até chegando na fase de acabamento, né? Ou seja, é desde um prego até os materiais mais conhecidos, como cimento, argamassa, areia, né? E por aí vai. Por que estudar os materiais, né? O primeiro item, né? Conhecer os produtos mais adequados a cada caso e o seu uso correto, né? O objetivo primordial de se conhecer o material de construção é usar o mesmo nos usos corretos e manuseá-lo de forma adequada, a fim de evitar retrabalho e desperdícios desnecessários, né? Quando o serviço é executado de maneira errada, né? Então aqui, ó, a gente tem um caso, né? Duas fotos, né? A gente pode ver aqui ó, o assentamento dos blocos tortos, né? E aqui o piso caindo, né? Ou seja, teve uma má colação e ele caiu, né? Segundo item, né? Por que estudar os materiais, né? É referente à qualidade do material, depende da qualidade do serviço, né? Veja o exemplo a seguir, né? A diferença de tamanho e tonalidade entre os blocos que pertencem ao mesmo lote mostra a má qualidade do material e, como consequência disso, a parede está totalmente torta, né? Então, olha aqui, o assentamento completamente desalinhado, né? Fora do prumo, né? Fora do nível. E o que acontece você assentando uma parede dessa forma? Você vai ter que derrubar ela e fazer de novo, né? Se você deixar desse jeito, o que vai acontecer? Você vai ter muito mais consumo de argamassa, né? Na hora do acabamento, né? É o famoso compensa na massa, né? Porque como a parede fica torta, para você deixar ela reta, alinhada, você vai consumir muito mais argamassa do que você previu, tá? Outra coisa importante, né? Alguns materiais, eles requerem cuidados especiais, né? Quando você conhece as características do material, você pode manuseá-lo de forma correta e eficaz, né? Além de evitar dano à sua saúde, né? E prejuízo à aplicação do que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, uma coisa completamente errada, né? Você misturar argamassa, concreto ou outros aditivos químicos, né? Sem uso de luva, né? Ou seja, você misturar com a mão sem qualquer proteção, né? Sempre tem que usar luva protetora e os EPIs, né? Adequados para cada tipo de serviço. Para quem não sabe, EPI é a sigla de equipamento de proteção individual, tá? Por quê? Virar a massa desse jeito pode causar problemas dermatológicos na pele, né? E há casos desde invalidez, afastamento, é terrível não usar os equipamentos, tá? E o quarto item, né? Por que estudar os materiais, né? Conhecer os materiais da construção civil evita desperdício, né? Aqui um dado, né? A construção civil é responsável pela produção de uma grande quantidade de entulho. Segundo a revista Tecni, de 2006, as perdas de materiais em um canteiro de obra podem chegar até 28%, ou seja, quase um terço do que é consumido na obra é gasto, tá? Gera entulho, gera retrabalho. Então, você conhecendo o material, você, você vai dimensionar ele corretamente, diminuir o desperdício e dimensionar o tamanho correto, certo? Claro que você vai ter uma folga aí, você sempre vai dimensionar um pouco mais, em torno de 10 a 15%, mas não vai ser esse absurdo de 20, 30% a mais, tá? Por que estudar os materiais, né? Aqui é um exemplo, né, ó. Um monte de madeira, placa de gesso, né, tudo misturado aqui, isso aqui não tem como reaproveitar, vai pro lixo, vai virar entulho, tá? Aqui um lembrete, né, um aviso, né? Nenhuma obra ela é feita sem materiais, né? E a qualidade e a durabilidade de uma construção vão depender diretamente também da qualidade e da durabilidade do material que foi usado nessa obra, tá? Por isso é necessário que o responsável que vai tocar a obra, seja um engenheiro, um mestre, né? Ele tenha em mente a importância, né, de cada propriedade do material, tá? E qual que é a aplicação mais adequada para ele, entendeu? Né? Por quê, né? Referente ao histórico, né? Antes da gente entrar nos aspectos, né? É importante a gente perceber o que, né? Que os materiais de construção civil, eles são usados há muito tempo, né? Como concreto, né? E eles também estão evoluindo constantemente, né?
E a evolução desses materiais não é um processo recente, né? Pois eles teve início, origem lá desde os povos primitivos, né? Que eles utilizavam os materiais de acordo com como eles encontravam na natureza, ou seja, no estado primitivo, sem qualquer transformação industrial, né? Com a evolução do homem, né, foram surgindo necessidades, né, que levaram à transformação desses materiais de uma maneira mais rápida e simplificada, né, a fim de facilitar o seu uso para criar também novos materiais a partir desses primitivos, né. Assim o homem começa a moldar argila, né, cortar madeira, lapidar a pedra, né, usar argamassa. Outros exemplos de evolução outro exemplo fundamental, né, foi a descoberta do concreto, né, que surgiu da necessidade do homem precisar de um material tão resistente como a pedra, só que muito mais fácil de ser trabalhado, né? Porque como a pedra é muito dura, era muito difícil você erguer ela, né? Você moldar ela, fazer uma abertura de uma porta, de uma janela. Então acabou surgindo o concreto, que facilitou a construção, né? A gente tem que perceber também, né, que alguns materiais eles sempre estão evoluindo, né? Como eu já disse, para satisfazer essa necessidade do homem, né? E sempre de forma cada vez mais rápida, né? E também com as exigências também cada vez maiores quanto à qualidade, a durabilidade e o custo, né? E também tem outro fator que é a questão da sustentabilidade, né? Porque hoje em dia você não pode fazer um material sem ter uma certificação que a gente chama de certificação verde, né? Ele tem que seguir a legislação ambiental, né? E não pode agredir o meio ambiente, né? Então a gente vai abordar agora aqui alguns aspectos dos materiais, né? As suas principais características genéricas, né? Que se aplicam a todos os tipos de materiais, né? A primeira é referente às três condições, os três aspectos de um material, né? Então, o material, na hora que um responsável técnico vai edificar algo, ele tem que prestar atenção nesses seguintes aspectos, né? O primeiro aspecto é a condição técnica, né? Por quê? O material ele deve possuir propriedades que tornem ele adequado ao uso a que ele se destina, né? Algumas propriedades, né? Como, por exemplo, resistência, né? Trabalhabilidade, durabilidade, a higiene e a segurança. O segundo aspecto é a condição econômica, né? O material ele deve satisfazer as necessidades da sua aplicação, né? Com um custo reduzido, não só na aquisição, mas também na aplicação e na manutenção, já que muitas obras elas precisam ter serviço de manutenção depois do prédio entregue, né? E essa manutenção vai depender da durabilidade e da qualidade do material, né? Um exemplo muito comum é referente ao tal dos cemitérios de piso, né? Que às vezes você compra um piso e não compra reserva, aí você vai ter que trocar aquele piso já não tem mais disponível no mercado, então você vai ter que ir numa loja, né, num depósito que é especializado em vender piso antigo. E geralmente esses pisos são caríssimos, né? Quanto mais antigo, mais caro ele é, tá? Então é sempre bom você ter uma reserva, né, para poder suprir uma eventual manutenção, tá? E por último, é referente à condição estética, né? Por quê? O material ele tem que proporcionar uma aparência agradável pro observador, né? Um conforto, né? E o ambiente onde ele for aplicado, né? Ou seja, ele não pode destoar como posso dizer, da arquitetura geral da obra, né? Então, por exemplo, se você tem um condomínio onde todas as casas são pintadas de verde, você não pode pintar sua casa de vermelho ou uma cor muito diferente, porque vai destoar, vai ficar estranho, tá? Então, o aspecto estético ele também é importante, tá? Referente à classificação, né? Dos materiais. Os materiais, né, eles podem ser classificados em diferentes critérios, tá? Só que os mais utilizados na literatura são dois: classificação quanto à origem e quanto à função, né? Então vamos lá, vamos explicar a origem, né? A origem eu tenho três tipos: tem o natural, artificial e o misto, né? O natural são aqueles materiais que são encontrados na natureza, eles estão praticamente feitos, prontos para serem usados, né? Em alguns casos eles precisam de um tratamento simples, né? Como por exemplo a lavagem de uma brita, né? Ou a redução do tamanho de uma pedra para ser utilizado, né? Então, como exemplo, como a gente tem a areia, a pedra e a madeira, né? A madeira ela só é cortada e já está pronto para o uso, né? O segundo tipo são os artificiais, né? Esses daí, para eles serem obtidos, eles têm que passar por processos industriais, né? Então, como exemplo, a gente tem o tijolo, né? Que ele é cozido, as telhas, né? Os materiais cerâmicos e o aço, né? E por último, a gente tem os mistos, também chamado de combinados, que é uma mistura do natural com o artificial. Esses materiais, eles geralmente são compostos, ou seja, eles têm mais de dois tipos de materiais,
e um material é natural e o outro é artificial. Um exemplo clássico é o concreto armado e a argamassa, né? Porque na argamassa a pedra, desculpa, a areia, ela é natural e o cimento ele é artificial, tá? E outra classificação é referente à função. São 3 tipos de funções. O material ele pode ser definido como material de proteção, material de vedação ou como função estrutural, tá? Sobre vedação, o material de vedação ele não tem qualquer função estrutural, ou seja, ele não recebe nenhum esforço físico, tá? Ele só serve para isolar e fechar os ambientes onde ele foi utilizado, né? Um exemplo são os tijolos de vedação, drywall e vidros. Os materiais de vedação, de proteção, eles são utilizados para proteger e aumentar a durabilidade e vida útil da edificação. Nesse caso a gente pode citar as tintas, os rebocos, né, os chapiscos e também os produtos de impermeabilização. E por último, os materiais de função estrutural, eles são aqueles que suportam as cargas, né, e os demais esforços na estrutura, né. Então, por exemplo, madeira, aço, concreto armado são os mais utilizados como função estrutural, tá? Outra questão interessante sobre os materiais são as suas propriedades gerais, né? Por quê? O que são as propriedades dos materiais, né? Cada material tem qualidades, especificações únicas, né? Na verdade, são qualidades exteriores que vão caracterizar esse material e diferenciar ele de outro, né? Porque um determinado material ele é conhecido pelas suas características e pelo seu comportamento referente aos agentes exteriores. Aqui eu vou citar alguns exemplos de algumas propriedades gerais dos materiais, né? Então a gente tem, por exemplo, a extensão, que é a propriedade que o corpo tem de ocupar um lugar no espaço, né? Massa, que é a quantidade de matéria no corpo, né, onde ele estiver. O peso, né, que nada mais é do que a massa vezes a aceleração, né? Também conhecido como força, né? O volume é o espaço que ele ocupa que ocupa determinada quantidade de matéria, né? A massa específica, né? Que é a relação entre o peso e o volume, ou seja, você vai pegar o seu peso, vai dividir pelo seu volume e você vai ter a massa específica. Não, desculpa, massa específica você vai... Eu falei errado, pessoal. Massa específica você vai pegar a sua massa e vai dividir pelo seu volume. O peso específico, sim, você vai pegar o seu peso e vai dividir pelo seu volume, tá? Porque o peso ele leva em conta, como eu falei, né, a gravidade, né? Densidade, né? A densidade ela é muito semelhante à massa específica, né? Porque é uma medida de massa dividido por volume, né? Ou seja, por exemplo, quilos por metro cúbico, né? Então a densidade é a relação entre a massa e a massa do mesmo volume da água destilada a 4 graus, tá? A gente também tem a porosidade, que é a propriedade que tem a matéria de não ser contínua, ou seja, é o tanto de vazios que vai ter no objeto, né? A gente também tem a dureza, né? Que é definida como a resistência que os corpos opõem a serem riscados, né? O vidro ele tem essa característica, né? Ele é difícil de ser riscado. A tenacidade, a resistência que o material opõe ao choque ou à percussão, né? Também a plasticidade, né? Que é quando um corpo ele consegue se esticar, formando uma lâmina, mas no entanto ele não se rompe, né? O aço tem essa característica, né? Ductibilidade, que é a capacidade que os corpos apresentam de permanecerem inalterados com o tempo, ou seja, ele vai sofrendo esforço e o volume dele não se altera. A gente também tem o desgaste, que é a perda das qualidades e dimensões do objeto durante sua vida útil, né? Ou seja, ele vai aos poucos perdendo a sua vitalidade, né? Ele vai como se estivesse apodrecendo, né? Aos poucos. Só que isso vai demorar muito de material para material, né? E a elasticidade, né? Que é a tendência que os corpos apresentam de retornar à sua forma primitiva, né? Depois que você aplica um esforço, né? Um exemplo clássico é o elástico, né? Você pega um elástico, estica ele um pouco, suavemente. Ele vai mudar o comprimento. Quando você soltar, ele vai voltar ao tamanho original dele, certo? Já a plasticidade é diferente. Se você pegar esse elástico e esticar muito ele,
não ao ponto dele estourar. Você vai ver que ele vai ficar um pouco mais fino, e quando você soltar ele, ele não vai voltar no tamanho original que ele estava, ele vai ficar um pouquinho maior. Isso a gente chama de elasticidade, tá? E por último, né, relacionado às funções estruturais, nós temos os esforços mecânicos, né? Por quê? Porque os materiais de construção, eles estão constantemente submetidos às cargas, né? Peso próprio, ação do vento, né? E tudo isso é chamado de esforço, né? O próprio peso do material, da laje, né? Ela é considerado um esforço, né? E dependendo da forma como esses esforços se aplicam ao corpo, eles têm um nome diferente, né? E eles são divididos em 5 tipos, né? A gente tem, por primeiro, a gente tem a compressão, né? Que é um esforço aplicado na mesma direção em sentido contrário, que leva ao encurtamento do objeto na direção em que está aplicado, ou seja, é como se você pegar os seus dois punhos, suas duas mãos fechadas e apertar. Quando você está apertando um material, isso quer dizer compressão, são forças opostas que estão comprimindo, estão apertando o material. Um exemplo disso é um abraço. Quando você dá um abraço em alguém, você está apertando a pessoa, isso é uma compressão. O segundo esforço é o contrário disso, é a chamada tração. O que é? Que é um esforço aplicado na mesma direção e sentido contrário que leva esse objeto a sofrer um alongamento. Então, um exemplo disso é o que? É quando você pega alguma coisa e puxa. Se você pegar uma folha de papel e puxar, pegar o elástico e puxar, ele vai estar submetido a uma tração. Por quê? Porque você está tracionando, você está esticando ele. Por terceiro, a gente tem a flexão, né? Que é um esforço que provoca uma deformação na perpendicular ao material quando ela é aplicada. A flexão ela é uma junção da compressão e tração. Então, por exemplo, quando a gente está em cima de uma laje, essa laje ela vai sofrer uma deformação, né? Que o pessoal costuma falar de barrigada, né? Essa tal da barrigada nada mais é do que uma flexão. Por quê? É um esforço, né? Perpendicular à laje, né? É como se você pegasse uma régua, segurasse com as duas mãos nas pontas e pedisse para uma pessoa aplicar uma força bem no meio, ali nos 15 centímetros, no meio da régua. Ela vai sofrer uma deformação. Isso daí também vai ser uma ação de flexão. E o quarto exemplo é a torção, né? É um esforço aplicado no sentido de rotação do material. Ou seja, é como se você pegasse um pano e girasse ele, né, no eixo dele. Você vai torcer. Isso é chamado de torção. E por último, a gente tem o cisalhamento. O cisalhamento ele é um esforço de ruptura, de corte, né? A gente vai ver no decorrer das aulas, né, que quando a gente rompe um corpo de prova, né, o que é um corpo de prova? É um molde cheio de concreto para você testar a resistência. Você coloca na máquina, na prensa, né? E são duas prensas, uma segurando em cima e embaixo. E na medida que ela vai puxando o material, esse corpo de prova, vai chegar uma hora que ele vai romper. Esse rompimento, ele geralmente se dá na diagonal do cilindro. Ele dá na diagonal, então é um esforço de cisalhamento. Ou quando você corta alguma coisa, né? Você vai cortar um pedaço de pão, alguma coisa, também é um esforço de cisalhamento, tá? Então aqui, ó, nós temos um diagrama, né, que compõe, no meio a gente tem o material de construção, né, e aqui a gente tem vários esforços que eu já citei anteriormente, né, como a dureza, a tenacidade, a porosidade, né, todas essas propriedades, elas vão diferenciar de acordo com o material, tá? E aqui por último, aqui como um extra aqui a gente tem uma charge, tá? E aí depois vocês veem com mais calma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, tá? No final, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar 5 exercícios para vocês responderem. Já vai valer como menção para nota, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá ok? Um abraço.